o microfone aí, me fala se tá tudo ok. Tá. Vocês estão vendo aí direitinho a apresentação, não? Alguém fala sim ou não aí pelo microfone? Porque então tá ótimo, né? De vez em quando eu tenho que sair para poder aprovar a entrada de alguns aqui na sala. Então, se fizer o barulhinho aí, vocês me lembram também, tá? Então, voltando aqui à nossa apresentação, nós vamos falar sobre características lineares para bovinos de leite. Tá? Esse é o tema nosso hoje. E vai envolver também alguns conteúdos relacionados à herdabilidade e a correlações, né? É importante a gente lembrar que quando você seleciona para uma característica, você interfere na outra, né? É só a gente lembrar daquele conceito básico de, vamos dizer assim, de muitas as características quantitativas, que elas são regidas por muitos genes, tá? Então a gente vai começar a falar um pouquinho, né, até uma charge aí, que nós queremos o campeão, né, o vencedor desse processo. E quais são as ferramentas que nós podemos usar para isso? Então, tentando aqui sempre relembrar as questões históricas que a gente viu, a gente tinha a questão dos julgamentos, que é o feeling do criador, né, a visualizar. Nós agora estamos numa fase muito forte da questão de mensurar, que é importante para nós, a questão da mensuração das características, né? Então, antigamente era o quê? Era julgamento. Então, você tinha os criadores que tinham uma melhor aptidão, tinham mais experiência nesse processo, que eles é que avaliavam os melhores animais, aí partindo de um pressuposto que aqueles animais tivessem alguns indicativos, seriam os melhores, seja para leite ou seja para corte. Depois nós começamos a ter as provas centrais e controles de produção de rebanho. Bovinos de leite, nós temos os torneios leiteiros, as provas, né, de produção de leite a pasto, por exemplo. No gado de corte, a gente tem essa produção, teste de desempenho, né, ganho de peso, eficiência alimentar, hoje é uma coisa que está muito em voga na seleção. E também os controles leiteiros, né? Nós temos rebanhos aí, os dados mais antigos aí, principalmente na década de 50 e 60, as principais mensurações da produção de leite do rebanho. Lembrando, gente, que infelizmente muitos rebanhos não têm uma escrituração zootécnica boa. E isso para nós é ruim, por quê? A modelagem estatística, né, que são as ferramentas que a gente usa para estimar os parâmetros genéticos, elas dependem principalmente desses dados confiáveis, né? Tem até uma chargezinha que fala assim, se entra lixo, sai lixo, né? Então isso é importante para nós ter uma qualidade de informação para a gente estar realmente fazendo uma seleção de forma coesa. Então a modelagem estatística ela é extremamente dependente de um banco de dados, né? Então hoje vocês veem aí que a informação ela é importante, não basta você ter um banco de dados, mas o interessante é você transformar em informação, e isso vai ser fundamental para que a gente possa ajudar na tomada de decisão, né, do processo de melhoramento genético, processo de seleção dos rebanhos, e por aí afora. Esse aqui é um exemplo clássico, né, eu trabalho muito com o zebuíno, então geralmente eu uso isso aqui, mas taurino também, o zebuíno, seus cruzamentos, né, mas isso aqui é fundamental, é uma foto que fica muito clara, a mudança na morfologia do animal. Isso você vai ver em aves, você vai ver em suínos, bovinos de leite, bovinos de corte. Quando você pega do início aí, em 1900, né, no início do século passado, a gente vê como é que era a morfologia do animal, que nós tínhamos antes preconizado, e à medida que você vai tendo uma seleção mais focada numa aptidão leiteira, né, num perfil de animal, ele vai mudando a sua morfologia. Né? Então, nós temos animais aqui, como que era o formato, você vê que é um formato mais quadrado, né? Retangular, vamos falar assim, né? Uma melhor relação entre anterior e posterior, tá certo? Um formato mais equilibrado nesse sentido, e você vê como é que vai mudando até chegar nesse formato que a gente fala que é o formato de cunha, né? Que o formato de cunha ele é visto nessas posições, né? De lado, de frente e de cima. Eu vou mostrar isso às frentes nos slides. Mas você vê que você sai de um animal que, teoricamente, você não tem uma morfologia, uma aptidão tão fechada
para gado de leite, para especialização. E outro tema importante também que nós temos que linkar, que nós temos as chamadas raças de aptidão leiteira, raças de aptidão de corte e as chamadas raças de dupla aptidão, né? Então, isso aí eu não vou entrar no mérito dessa discussão, né, qual seria mais viável, mas nós temos que lembrar que a especialização dos setores de produção surgiu muito depois da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial, da necessidade de otimizar os processos produtivos e, com isso, animais altamente especializados, máquinas realmente, né, de produzir leite, de produzir carne e por aí afora, né, nos diferentes segmentos aí, seja, nós aqui na matéria de melhoramento, nós estamos focando em 4, né, suínos, aves, bovinos de leite, bovinos de corte, mas é importante a gente ter essa concepção de como foi feito esse processo evolutivo para chegar num animal que, teoricamente, é dito como um perfil mais leiteiro, né, um indicativo dessas características. Então, as características de tipo linear, nós vamos falar muito hoje, que elas são usadas principalmente nos chamados acasalamentos dirigidos, né, porque, na verdade, nós queremos o seguinte, o que tem uma característica no linear, o tipo desses animais aqui, que teria uma boa correlação com a produção de leite, com a longevidade desses animais no rebanho. Então, isso aí é importante para nós. E outra coisa que a gente também tem que ter bom senso, né? Coloquei essa foto aqui, que é um animal recordista de produção, nem sempre o animal mais produtivo é o mais viável do ponto de vista econômico, né? E muitas vezes algumas provas, elas têm o intuito, na maioria delas, de buscar o extremo da capacidade produtiva do animal. Se às vezes dá uma condição para ele, do ponto de vista ambiental, que ele não teria, né, numa produção viável, vamos dizer assim, economicamente viável. Até alguns usam muito o termo genética lucrativa. Então, muitas vezes essas provas, esses controles, etc. e tal, é muito no sentido de mostrar até onde uma raça pode chegar. Lembrando que esse animal que eu coloquei em 2007, 47, nós temos animais que bateram de 70 quilos dia. Para um zebuíno isso é muito. Quando a gente pega aí girolando, acho que uma vaca quase 120 quilos dia, né? No holandês, então, isso também são animais de alta produção. Então, cada raça vai ter a sua morfologia, as suas vantagens e as suas vantagens em relação a todo o processo. Então, isso aí é importante para nós. E aí nós temos que pensar o seguinte, para a gente ter um programa de melhoramento efetivo, primeiro, nós vamos falar das avaliações genéticas, certo? Que são importantes para nós, mas também nós temos que falar das características fenotípicas, né? De tipo, vamos falar assim. Então, nós temos que combinar o quê? O que nós temos que fazer? Nós temos que escolher reprodutores e matrizes, né? Lembrando que no bovino nós não temos aquele processo que é suínos e aves, né? Que é a linha macho, a linha fêmea, aquela combinação toda, né? No bovino, ela é diferente a sua cadeia produtiva. Então, isso também é importante a gente estar avaliando. Mas escolher os animais que vão ser os pais da próxima geração é a base para qualquer programa de seleção genética. E, no final das contas, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando animais que têm um alto valor genético. Isso é importante para nós. E, por isso, nós temos que ter conhecimento. Quais são as características que são indicativas de um animal de aptidão leiteira, conhecer da habilidade, porque às vezes você está fazendo a seleção de uma característica que ela não tem uma alta herdabilidade, então o ganho vai ser muito pequeno. Lembrando, a fórmula mais básica do ganho genético é ΔG é igual a herdabilidade vezes ΔS, que é o diferencial de seleção, que é a média dos selecionados menos a média da população. Então, é importante saber qual característica que vai ser mais fácil de ter um ganho genético, entre aspas, ou outras que não são tão grandes, que às vezes nós vamos ter que usar uma ferramenta como cruzamento, que nós falamos na aula passada, que é pegar uma raça que tem já característica, outra não tem, e fazer uma complementariedade entre características, ou entre raças, vamos falar assim, né? E também entender as correlações, né? Correlações entre características. Isso a gente chama de seleção indireta. Se uma característica X tem uma correlação positiva com uma característica Y, se eu selecionar o X,
naturalmente eu vou ter o quê? Um resultado no aumento da característica Y. Então, é importante ter essa noção dos parâmetros genéticos. Por isso que eu bato muito na teoria do melhoramento animal, porque nós temos que entender o básico, né? Porque não adianta eu escolher sem saber como essas características se portam ao longo das gerações. Isso é o intuito básico lá da genética, né? Quando vocês fizeram a genética lá com o André, o professor André, no intuito era o quê? Era entender como que as características se comportam ao longo das gerações. Deixa eu ver que fez um barulhinho aqui. Vamos ver se alguém pediu. Não, aqui é outro tal. Mas está dando para entender tudo certinho, gente? Dá um ok aqui no chat. Deixa eu ver. Ok. Ok, então continuemos. Então, além de ter conhecimento das características que indicam uma boa aptidão leiteira, né, como a gente já falou, conhecendo todos esses parâmetros, nós vamos ver o que nós queremos de característica desejada. Quando nós estamos aí nas aulas presenciais, uma coisa que eu faço é ir para o quadro, certo? E pedir assim, cada aluno ir lá e falar uma característica que ele acha que um animal de aptidão leiteira tem que ter e um animal de aptidão de corte tem que ter. E aí eu faço, aí vocês preenchem um quadro lá, deve dar umas 30, 40 características facilmente. Então isso é muito difícil, porque você quer ver, eu até vi uma palestra uma vez que o cara chamou a palestra de uma vaca nirvana, né, uma vaca dos sonhos lá, que é muito difícil você conseguir. Por quê? Porque nós temos as correlações. E também tem uma coisa importante que é, quanto maior o número de características colocadas no processo de seleção, menor é o ganho genético, maior é o desafio. E aqui eu faço um adendo na questão do padrão racial. Nós temos que ter muita clareza que o padrão racial é uma coisa que foi convencionada, né, que um grupo de indivíduos tem. Exemplo, animais, por exemplo, da raça Nelore. Pelo formato da cabeça, pelo formato da orelha, pelas pelagens, nós enquadramos aquele padrão racial que é passado para os seus descendentes. E teve uma época, né, que nós tivemos o quê? Que nós tínhamos dois animais que você tinha duas opções, escolher aquele mais enquadrado no padrão racial ou mais produtivo. E o padrão racial muitas vezes era preponderante na escolha, né? Porque se partia daquele conceito de pureza racial. Né? Quanto mais puro o animal, melhor é. Né? Então isso também é uma coisa que a gente tem que pensar, que tem que ter um enquadramento racial, aqueles que mexem com animais puros, mas, em primeiro lugar, é a aptidão leiteira, por exemplo, ou aptidão de corte. Então, quais são as características basicamente desejáveis? Hoje, no grosseiro, né, é uma boa produção de leite, fertilidade, lembrando que isso é o binômio para qualquer processo, o animal ele tem que produzir e reproduzir. Aqui eu faço uma crítica, né, quando eu falei de propaganda, esse tipo de coisa, que muitos controles leiteiros, principalmente em rebanhos puros, se fazia um controle leiteiro oficial sem o animal estar gestante. Por quê? Porque se o animal estar gestante, vai ter o quê? Uma queda na produção de leite. E isso vai fazer com que o número final do controle leiteiro seja menor. Né? Isso é o básico, né? Ela está produzindo leite, mas à medida que ela está gestante, ela vai ter que pegar uma energia, uma parte da energia que ela recebe via nutrição, e vai ter que passar para o feto. E muitas vezes se fez um controle leiteiro visando a fazer valores enormes em relação a isso, pelo fato de propaganda e de marketing. Né? Mas então, o que nós temos que ter? É o básico. Uma vaca tem que ser produtora e também reproduzir. Isso é importante, tá? Lembrando que nós temos aquela questão de intervalo entre partos, né, aquela meta de um bezerro por ano, que vocês vão ver na bovinocultura de leite, e por aí afora. Ausência de problemas mamários ou digestivos e a questão da longevidade, tá? Deixa eu abrir aqui para alguém que está chegando. Então, isso aí é importante para que a gente tenha aí uma longa permanência no rebanho. Aí também eu faço uma consideração. Longevidade ela é importante porque nós reduzimos muitas vezes os custos com recria. Mas nós temos que lembrar o quê? Nós queremos que os filhos sejam melhores que os pais. Muitas vezes uma permanência muito alongada de um animal do rebanho pode gerar o quê? Um atraso genético. É lógico, o animal ele é um ponto fora da curva, é espetacular, ótimo. A longevidade ela é importante.
mas ela tem um certo limite em relação a isso. Lembrando que hoje a seleção, como eu já falei, com a genômica, quando nasce, nós já podemos estimar aí um valor aí de valor genético para leite com uma certa confiabilidade aí de 50%, 60% aí, dependendo das informações que nós temos. E sempre eu coloquei julgamento, mas é no sentido de julgar mesmo, né, de escolher, de selecionar. Então, as características de tipo, elas vão muito nisso, né? Observar, avaliar o grau de diferença, decidir, descrever por que vocês estão fazendo aquele acasalamento, qual é o processo, explicar de forma técnica, né? Vocês são os técnicos em formação, né? Vocês vão sair para o mercado de trabalho e vocês têm que ter mesmo uma consciência de qual o termo correto para a gente estar utilizando. Então, sempre tentar, quando for fazer a questão das características de tipo linear, quais as características nós vamos usar para escolher a próxima geração dentro do rebanho, você tem que saber muito bem analisar, calma, pegar os dados, descrever, justificar, um projeto realmente, fazer o acasalamento. Então, construir a próxima geração, gente, é um processo muito melindroso e muito detalhista, né? Se você for pensar que qualquer programa, qualquer acasalamento que a gente faz, é um projeto muito complexo de ser feito. Por quê? Pensa o seguinte, se você faz os acasalamentos, você vai ter uma progênie de 300 indivíduos. Se não for, o que você quer? Você quer animais produtivos e homogêneos, né? Muito parecidos, com resultado muito bom. Se você errar, você vai ter um prejuízo muito grande em relação ao seu rebanho e à próxima geração, fora o atraso genético de uma escolha ruim. Então, quais são as características a serem observadas? Essas hoje nós temos aí no sumário, que eu vou mostrar depois, da raça holandesa, e o sumário dos zebuínos também, que nós temos hoje. Mas, de forma geral, quais são as informações que nós temos hoje para estar utilizando? Primeiro, aparência leiteira ou aparência geral, temperamento ou características leiteiras. Temperamento eu tenho colocado que é uma coisa fundamental. Uma coisa tem que ficar muito claro, uma coisa tem diferente ser manso do amansado, tá? São coisas completamente diferentes. É lógico, o manejo é importante, o temperamento geralmente é baixa, mas se você tiver isso do ponto de vista genético, já é uma coisa importante no seu rebanho, tá? Então, é diferente, né? Manso, temperamento leiteiro, do amansar o animal. São coisas que são uma coisa condicionada, né? E outra coisa já é feita em relação a isso, tá certo? Então, garupa é importante, sistema mamário, úbero anterior e posterior. Uma coisa importante do úbero que a gente tem que lembrar, que o úbero posterior, geralmente ele produz 60% da produção de leite, o anterior 40%. Lembrar que o sistema mamário, quanto mais produtivo e mais desafiado o sistema, a produção do animal, mais atenção deve ser dada ao sistema mamário, né, e componentes aí de ligamento e por aí afora. E o composto de pernas e pés, ele é muito importante, principalmente sistemas de produção a pasto, né, que nós precisamos para o animal pastejo, caminho, né, então é importante aí a gente ter esse componente de pernas e pés aí de uma forma bem interessante, tá? Então esse ponto aí ele é fundamental para nós. Aqui eu coloco a nomenclatura de um macho aí da raça Girma, poderia ser girolanda, poderia ser holandês, porque as características que são desejáveis, elas são muito próximas aí que nós temos, né? Então, aqui são algumas coisas que a gente vai colocar, né? Lembrando que aqui nós não vamos discutir os aspectos raciais nem nada, isso a gente foca muito na nossa disciplina de exterior de julgamento, tá? Então lá a gente trabalha muito essa parte de exterior, julgamento, caracterização, não é o intuito, né, da disciplina de melhoramento aplicado, tá? Mas nós vamos falar aqui um pouquinho das partes importantes. Hoje se usa muita terminologia equilíbrio, do animal equilibrado, mas se você for pensar de uma forma bem crítica, né, o equilibrado, na verdade, você pensa que todas as características estão, vamos dizer assim, unidas de forma coesa, que faz com que o animal seja produtivo. Então, você busca o equilíbrio do animal. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui é se o animal é um animal estruturado, tá? Uma dica que eu coloco para vocês do ponto de vista prático, né, é às vezes o seguinte, quando você for fazer essa avaliação de tipo ou de exterior aí, né, a gente faz muitas práticas desse trabalho,
é você ver se não tem nada que incomoda no animal, né? Se não tem uma prumo que está muito diferente, uma garupa, os extremos. Lembrando que no processo de seleção, alguns extremos são indesejáveis. E no caso das características de tipo, eu posso falar aí que a grande maioria, o extremo não é desejável, né? Então, isso também tem que ficar muito claro para vocês. E lembrando que quando a gente for fazer os acasalamentos, geralmente a gente tem duas formas de preconizar. É preconizar, por exemplo, o acasalamento que eu vou chamar assim de positivo, que é, por exemplo, um animal ele tem uma ótima linha de dorso. Eu vou acasalar com uma fêmea que tem uma ótima linha de dorso. Então, é um acasalamento que eu preconizei 2 animais que têm características positivas. E quando a gente pensa em acasalamentos corretivos, eu espero que vocês tenham cuidado em relação a isso, tá? Porque é o seguinte, quando a gente faz o corretivo, a gente tem que pensar que não são como se fossem laranjas, né? Na verdade, quando você pega um animal que é ruim para uma característica e o outro é bom, na verdade, você, no filho, você vai ter o quê? Mais genes ruins e genes bons. Não significa, né, que vai ser um meio termo. Se eu pegar um saco de laranja aqui, ó, boa, e um saco de laranja ruim, e juntar, eu não vou ter metade, uma laranja meia boa e meia ruim. Na verdade, eu vou aumentar os genes do positivo e os genes do ruim na próxima geração. Então, tem que ter muito cuidado com essa visão, vamos dizer assim, o animal é a garupa reta. Eu vou acasalar com um de garupa muito escorrida, muito inclinada, que não é indesejável. Eu não vou ter um animal meio termo. Eu vou aumentar a frequência dos genes reto e aumentar a frequência dos genes inclinados. Então, não é um meio termo que sai. A ideia nossa, gente, é sempre aumentar a frequência dos genes que a gente quer e diminuir a frequência dos genes que eu não quero. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro aqui para vocês. Mas fazendo aqui uma avaliação desse touro, né, que ele é importante aí para nós, eu coloquei ele, eu gosto muito de citar por causa do programa de melhoramento genético do Brasil, a Embrapa faz, é importantíssimo o trabalho que eles têm feito. E aí nós temos que pensar que um animal, um touro reprodutor tipo leiteiro, é muito diferente de um reprodutor de corte, né? São perfis completamente diferentes. Você não vai ver nesse animal aqui nenhum acúmulo, né, vamos dizer assim, uma parte dele que teria mais deposição de gordura, né, um culote avantajado e por aí afora, regiões que às vezes a gente quer que no gado de corte sejam mais preconizadas. Então, o que nós temos que ter num touro aí que a gente pode avaliar, né? Os aprumos, né, que a gente pode ver aqui o jarrete, né, é importante, a questão da canela, aqui tem também a questão do casco, é importante, tá? Então, esses aprumos têm que ser bem fortes. Para quê? Principalmente para a questão do pastejo, tá? Quando a gente pega bainha, prepúcio e umbigo, isso é importante porque, principalmente sistemas a pasto, né? Umbigo muito penduloso, a gente fala a característica que a gente seleciona, que é um umbigo corrigido, e isso nos equinos isso é muito comum. No taurino, né, uma das formas da gente separar os graus de sangue lá do girolando é a questão de avaliar a questão do umbigo, tá? Então, isso é importante. Testículos bem desenvolvidos, condizentes com a idade, né, simétricos e por aí afora, tá bom? A garupa, ela é importante para nós, a inclinação, né, a inserção da cauda é um local também que é um dos que a gente avalia a questão da deposição de gordura. Linha dorso-lombar, ela é importante, tá? Então, o animal como um todo, o reprodutor, ele tem que ter essas questões. Lembrando que o reprodutor ele tem algumas características que distinguem o macho da fêmea, né? É igual você pensar quando uma vaca tem problemas hormonais, ela muda completamente. O macho, o que ele tem? Chanfro curto, né? Pescoço curto. Então, são características que estão relacionadas à morfologia do indivíduo macho, né? Dentro do reprodutor como um todo, né? Então, essas avaliações, elas são importantes. Quando um touro desse vai para a prova de pré-seleção, também a gente avalia características como qualidade do seu do sêmen, né, a questão da concentração, motilidade, né, libido do animal, temperamento, como a gente já citou. Então, essa questão do reprodutor é importante. Lembrando aquele velho ditado, né, que até antigamente tinha muito, né, que era o tal do
reprodutor de milhão e vaca de tostão. Então, o touro deixava muito mais descendentes. E hoje a gente já tem uma divisão entre a questão dos machos e das fêmeas também. Tá? Então, esse é outro ponto importante aí que a gente tem que avaliar do reprodutor. E é lógico, as medidas corporais, né? Profundidade, né? Espaçamento entre costelas, comprimento, tá? Que vai da ponta da espada até o ilho, né? A garupa, eu vou falar aqui na fêmea com mais detalhe, tá? Mas o reprodutor ele tem uma avaliação muito importante para nós. Lembrando que ele também a sua avaliação genética leva em conta as informações das filhas, visto que o touro não expressa a característica que a gente quer, para produção de leite, produção de gordura, produção de proteína. Então, a seleção e avaliação genética dos touros a nível mundial, ela é baseada no teste de progênie e da informação dos seus indivíduos, por aí afora, ok? Esse aqui nós vamos detalhar mais, que é a nossa fêmea, né? É importante dizer o que nós temos de característica, o tanto que ela é desafiada. Primeiro, pensando na questão da feminilidade, né? A fêmea ela tem um pescoço lançado, mais delgado. Delgado que a gente fala é uma área mais limpa, né? O chanfre é um pouco mais comprido, ok? E avaliando a morfologia, as medidas corporais, nós temos o comprimento corporal, né, que alguns citam aqui, ó, da ponta da espada, ok? Até o ilho. Então, muitas vezes a gente quer um animal comprido e profundo também. Aí eu faço um adendo também, uma questão pontual, que é a questão da eficiência alimentar. Nós temos que lembrar que quanto maior uma vaca, né, maior vai ser também a sua energia de mantença. Então, tem algumas raças, por exemplo, como a raça Jersey, que ela é muito lembrada por ser um animal de menor porte, porém com uma eficiência alimentar muito interessante. Então, às vezes, também você não quer